Depois de um longo intervalo, Pesach, pré-Pesach, etc., vamos hoje, Bezrat Hashem, terminar o livro de Shoftim. A gente basicamente terminou. A gente faz aqui um ciclo de Tanakh. A gente está terminando o segundo livro do Nach, dos Neviim. Sium, já tem comida aqui. Então, nós estamos aqui num momento muito trágico. São os dois últimos episódios trazidos no livro de Shoftim, que eles não necessariamente estão seguindo a ordem cronológica. Eles, na verdade, aconteceram antes dos Shoftim, no período que eles entraram em Israel depois do falecimento de Yoshua, e ainda não tinham Shoftim, que foram episódios tristes, então eles foram deixados para o final. Então, o primeiro episódio foi a história do Pesel Micha. Micha era um homem que ele fez lá um templo com um tipo de idolatria, e foi uma coisa muito, muito, muito ruim, trouxe consequências negativas para o nosso povo. E depois nós tivemos o caso da Pileges em Givá, resumido em 3 palavras. Foi o caso da Pileges em Givá, aconteceu na tribo de Binyamin, e essa tribo de Binyamin tinha lá uma gangue, e essa gangue pegou uma moça jovem, fez com ela tudo que não devia, e ela acabou morrendo. E havia lá uma pessoa que estava lá de visita, ele cortou o corpo dela em 12 pedaços e mandou para todas as tribos, para dar um choque neles, para eles verem o que estava acontecendo nesse lugar. Então, o povo de Israel agora se prepara para uma guerra contra essa tribo de Binyamin. A gente já começou a falar sobre as guerras, que eles tiveram, na verdade, 3 batalhas. O que acontece? Antes deles irem para a tribo de Binyamin, eles pediram para que eles entregassem a eles os culpados. E eles se negaram. E aí, imediatamente, se tornaram cúmplices, coniventes, etc. O quê? Claro que deveriam entregar, são assassinos. Eram Yudim, da tribo de Binyamin, judeus, nossos irmãos. Pelo menos para julgamento. Para serem julgados. E aí, eles quando a pessoa se ofende, eles falaram, não, é porque você deveria ter falado para a gente de forma diferente, que nós teríamos que julgar ele com o nosso tribunal. Vai saber como que é o tribunal deles? Mas, como era um caso, o Supremo Tribunal tomava conta de assuntos nacionais, o impacto nacional. Pelo jeito, isso não foi apenas, não podemos dizer apenas, mas um caso menor de um assassinato que pode ser julgado com um tribunal de 23 juízes na sua própria cidade. Poderia, teoricamente, mas o impacto que teve isso em todo o povo, isso era uma causa maior. Assim, pelo menos, as outras tribos enxergaram. Eles exigiram, então, que fosse julgado não simplesmente pelos 23, e sim pelo Supremo Tribunal de 71 juízes. Essa foi a exigência deles. Mas, minimamente, eles poderiam falar, olha, tá bom, vocês querem, não vamos entregar, mas a gente vai julgar, dá um tempo para a gente, mas nem isso falaram. Eles simplesmente se negaram a entregar. Foi uma coisa? Fizeram julgamento? Não, se negaram a entregar. Mas o julgamento deles fizeram? Não fizeram julgamento. Esse tribunal menor, que era de los de Binyamin? Você tinha em cada cidade, você tinha um tribunal de 23 juízes. E esse de 23 era o tribunal de, vamos chamar assim, de médias causas. Média inclui pena de morte. Então, não é pequenas causas, que seria um tribunal de 3 pessoas, que seria casos monetários, coisas menores. Esse 71 era distribuído igualmente? Não, era um único que tinha 71. Era o Supremo Tribunal, que ele posteriormente ficava em Jerusalém, dentro do templo. Mesmo em Jerusalém, você tinha como se fosse no portão de Jerusalém, você tinha um mais na entrada do Beit HaMikdash, e dentro do Beit HaMikdash, uma parte ainda que poderiam sentar, quer dizer, dentro, mas não lá dentro, é onde ficava o Supremo Tribunal 71. O Supremo Tribunal 71 só tinha um. Sim, mas essa 71 era dividida em distribuição dos tribos. Não, para eles escolherem o de 71, a gente vê que a Deus ele dá para Moshe Rabbeinu as instruções de como ele escolher. Então, eles mandam procurar em todo o povo de Israel pessoas que têm todas as qualidades para poderem se tornar membros do Sanedrim. Então, tem Chachamim, Nevonim, pessoas que odeiam dinheiro
pego pelo tribunal, através de um julgamento e várias outras qualidades, inclusive algumas delas Moshe Rabbeinu nem conseguiu encontrar pessoas suficientes. Está escrito que ele não conseguiu, que realmente são muitas exigências. Tem que ser pessoas versadas nas seus 70 idiomas, tá certo? Então, normalmente, quando você tem uma pessoa dessa, você não precisa procurar muito. A pessoa já tem um destaque, então não precisava ser, não era distribuído pelas tribos, e mais ainda, pelo contrário, deveria dar preferência para a tribo de Levi. Era melhor que os juízes fossem meio Hassim, tivessem a linhagem de Cohen e Levi. Então, se der para ser deles, melhor ainda. Claro, você não vai pegar um deles que não tem a capacidade, mas além da capacidade, se ele tem esse pedigree, era melhor ainda. Então, não era igual. O critério não era a questão de ser justo quantos a gente tem. A gente precisa ter bons juízes. Sim, tá bom. E aí, então, eles fizeram o povo de Israel, então, declarou guerra, e eles entraram em guerra contra essa única tribo. Então, teoricamente, se tem todas as tribos contra uma única tribo, tá fácil. Trágico, né? Uma guerra civil entre os judeus. E a tribo de Benjamim tinha 26 mil soldados, enquanto os soldados que tinham das outras eram 400 mil soldados, 15 vezes maior. Então, eles estavam tranquilos. Só que Hashem não deu sucesso para eles nessa primeira batalha. A gente discutiu isso naquele último shur. Eles reagiram com muita força, inclusive eles eram canhotos. E, teoricamente, canhoto pode ser que teria mais dificuldade, mas é que nem o jogador de futebol que é canhoto, né? Ele ambidestro, ele consegue fazer gol com a esquerda. Então, eles eram realmente muito bons soldados. Eles não eram canhotos. Eles eram interdimensionais. Quer dizer, eles foram treinados para trabalhar muito bem na esquerda também. Eles, entendeu? Eles foram amarrados para justamente... Para treinar a outra? Por isso que eles eram ambidestros. Aham, não eram entendi. Canhotos. Tá bom? Escolha. Sabe, eu lembro dele já da outra sinagoga, ele sabe o Tanakh, não vai querer falar aqui, ele sabe de cor, tá certo? Ele sabe de cor. E em Israel, pelo menos antigamente, se treinava a estudar o Tanakh de cor. É isso que faltou nas yeshivot. Eu poderia contratar você para dar umas aulas nas yeshivot, que lá vai muitas vezes do Humash para o Talmud, e esquecem o Tanakh. Boa, escolha. Então, só corrigindo, então, que você falou que não é que eles eram naturalmente canhotos, mas eles eram treinados para poder conseguir lutar com o lado esquerdo também. Eram ambidestros. Escolha, obrigado. Bom, você consegue lutar com as duas mãos? Essencialmente com as mãos. Com a esquerda você pode fazer assim. E normalmente você está esperando um ataque pela tua esquerda e de repente chega pela tua direita. Então, você pode atacar com duas espadas. E aí o Midrash ele discute por que será, cadê a justiça divina que essa tribo, que eles eram os pecadores, eles ganharam a primeira batalha. Então, a resposta é, a gente não sabe os caminhos de Hashem, essa é a mais importante, e tem algumas, digamos, suposições. Talvez o exército judeu estava muito confiante em si mesmo, não estavam confiando em Hashem, faltou um pouco de confiança, tanto é que eles nem consultaram adequadamente o Urim Vetumim, Kohen Gadol, que ele falava através de profecia. Então, eles estavam tão confiantes, e Hashem falou, não, você pode ter o exército muito maior, mas se você não consulta Hashem, são possibilidades, a gente nunca sabe o julgamento de Hashem. Depois eles fazem mais uma segunda guerra. E dessa vez eles consultam o Urim Vetumim, e lá ele fala uma resposta não muito clara, mas o Urim Vetumim, ele falou, vocês podem ir para a guerra. Vocês podem ir para a guerra. Aliás, na primeira vez eles consultaram, estava escrito lá, ele não falou pode ir para a guerra, falou que Yehudá vai na frente, sempre Yehudá ia na frente. Então, que o Yehudá vai na frente, entre aspas. Se vocês já estão indo mesmo, então deixa o Yehudá ir na frente. Ninguém perguntou se é para ir. Mas já que você vai, aluga tal carro. Você não me perguntou se era para ir. Bom, na segunda vez, então, ele fala que vocês podem ir para a guerra. Mas também faltou aquela ênfase de Hashem. Vai, que eu estou com vocês, vai dar tudo certo, vocês vão ganhar. Vocês podem ir para a guerra. E, novamente, eles perderam mais de 18 mil soldados. E, finalmente, a terceira, eles param, antes de sair para a terceira, eles entendem que aqui não era simplesmente uma questão de força ou treinamento, e eles, finalmente, eles fazem chuvá, se aproximam de Hashem, pedem desculpa,
tefilá e etc. E depois de tudo isso, finalmente o Urim e Tumim, dessa vez, Hashem, ele fala, vão para a guerra, eu já entreguei a tribo de Benjamim em suas mãos. E dessa vez, eles realmente eles têm sucesso. E eles conseguiram eliminar toda a Shevet Benjamim, quase 600 homens conseguiram escapar. Isso, na verdade, foi uma brachá muito grande que Hashem deu, porque eles estariam eliminando uma das tribos de Israel. Aí você vai dizer como que as outras tribos foram capazes de eliminar uma das tribos? Então, quando você... Está escrito que a pessoa, quando ele quer comer um sheretz, aqueles bichinhos, né, que hoje está se falando tanto, pode ser, está transgredindo uma vez com um bichinho, dependendo do tipo, 5 proibições diferentes. Então, tem uma linguagem talmúdica que diz que a pessoa consegue encontrar 70 saídas para conseguir comer o bichinho. Você quer encontrar um jeito dentro da Torá, você vai encontrar escusas, isso, boa, desculpa, você vai conseguir encontrar um monte de jeitinho. Claro que não é o jeitinho dentro da Torá, mas você vai achar um pretexto. Então, eles pensaram, olha, na verdade, a tribo de Yosef, ela foi subdividida. Se eu for contar quantas tribos tem, a gente fala que são 12, na verdade são 13 tribos, porque Yosef se dividiu em 2. Então, quando que a gente fala, por que a gente se fala 12? Então, normalmente, quando a gente fala 12, depende do contexto, é porque ou que a tribo de Levi não conta. Por exemplo, em relação à distribuição da terra de Israel, Levi não recebe a parte em Israel, então fala, as 12 tribos receberam. Ou, às vezes, as duas, Menashe e Efraim, que são de Yosef, são consideradas como uma. Mas, na verdade, são 13. Então, eles falaram, peraí, eu não posso tirar uma das tribos de Israel, mas, olha aqui, Yosef já havia previsto. Jacob, aliás, ele falou, olha, de você vão sair muito melachim, mechalatzecha e etzeu. Você vai ter bastante, você vai ser a porção dupla, Deus fala para ele. E aí que ele teria as duas tribos, tá vendo? Então Yosef já previa que uma ia ser eliminada, e assim a gente tem 12 tribos. Tem lógica? Mas eliminar uma tribo também não era o correto, porque eles deveriam, no entender, tentar capturar aquele culpado daquele troço. Olha, eu vou te dizer uma coisa. É só o exército que hoje, né? Hoje tivemos o Yom HaZikaron, só o exército de Israel que atual, não sei como era antigamente, diferente, pelo bem no Tanakh você vê que é diferente, que ele arrisca tantos soldados e eles se colocam em perigo para poder eliminar só aquele cara que é o pior de todos. Ninguém diz que os outros são cúmplices também e permitiram que isso acontecesse. Mas nas guerras de Israel guiadas por Hashem, você não tinha isso. Normalmente você não tinha isso. Não. Mais ainda, no momento que eles falaram, eles negaram a entregar os culpados, se tornaram cúmplices. E nesse momento ainda eles tiveram, Hashem falou claramente nessa terceira vez, Hashem entregou e estou entregando para vocês a tribo de Benjamim. Então eles tinham, pelo menos nessa terceira vez, o caminho aberto, a porta aberta para o aval de Hashem para fazer isso. Mas Hashem, ele milagrosamente, ele fez com que 600 homens escapassem. Então eles, além disso, o que aconteceu? Esses poucos que sobraram, eles foram como se fossem excomungados. A tribo de Benjamim, além, esses remanescentes não poderiam se casar com, eles não tinham agora mulheres, tá certo? Tinham 600 homens apenas, e eles não poderiam se casar com ninguém. O que iria acontecer? Vocês não mataram todos, mas se os 600 homens não podem se casar, você vai perder. E assim ficou por muito tempo. Mas no dia 15 de Av, muito bom. Aqui a gente vê, quem lembra, a gente sempre fala desse aqui está o episódio, todo ano a gente fala das coisas que aconteceram em 15 de Av. Foi nesse dia que eles encontraram um jeito para que Benjamim pudesse novamente se casar. Por que encontraram um jeito? O que quer dizer isso? Porque eles haviam feito uma reunião num lugar chamado Mitzpeh. E lá eles tinham jurado aquela excomungação, que a tribo de Benjamim não poderia se casar com os outros. Então, peraí, como que você quebra um juramento? Ainda um juramento feito publicamente, um juramento feito por vários do povo de Israel.
Então agora eles estavam numa encruzilhada. Por um lado, a gente já passou o tempo, já foram castigados, sobraram só 600. A gente não quer extinguir, que eles acabaram percebendo que não era bem isso de Binyamin, de Yosef, que ia virar duas. Eles não poderiam extinguir uma tribo de Israel. Inclusive, em Binyamin ia ser construído o Beit HaMikdash. Será que Hashem vai construir o Beit HaMikdash, uma tribo que foi extinta? Não, só Inclusive, era só uma parede. metade. Tá bom, Yehudá e Binyamin. Tá bom, metade do Beit... Tá, uma parte, parava no Misbeah. Nada mal, né? Tudo bem, tá lá, perto lá do domo do... não é nada tão ruim, né? O real estate lá tá bem caro, vale a pena. Tá certo? 1 metro quadrado não tá barato. Então eles não poderiam eliminar essa tribo. Mais ainda, olha que brachá. Nós, a maioria do povo judeu hoje, ou é da tribo de Levi, ou de Eudá, ou de Binyamin, desses 600 homens. Então, se fosse, já se perdeu 10 tribos posteriormente. Ainda se não tivesse Binyamin, seríamos menos ainda. Certo? Então, sobraram esses 600 homens. O que acontece? Agora o tribunal precisava encontrar um jeito. E o que quer dizer um jeito? Nós sabemos que quando alguém faz uma promessa e ele vai no Chacham, ou a gente faz aqui a Tarat Nedarim, o Chacham não pode falar, olha, sabe o que você prometeu? Você veio no confessionário, tá para mim, já está absolvido. Você falou comigo, está tudo certo. Deixa aí deixa a caridade aí do lado, está tudo certo. Não é isso. O Chacham, ele poteach petach, ele abre uma porta. O que quer dizer ele abre uma porta? Ele chega para a pessoa e fala, olha, se você soubesse na hora que você prometeu que ia dar X% para destacar, vamos supor, que você não iria ter as condições, que você hoje se encontraria em uma situação completamente diferente e mais difícil, você teria prometido? Fala, não teria. Então, na verdade, a tua promessa não foi completa. Então, você está absolvido da sua promessa. Essa é a maneira que o Chacham, ele absolve a promessa. Então, parecido, não é exatamente a mesma coisa, mas parecido com isso, agora o tribunal precisava encontrar uma porta de entrada para poder salvar essa tribo. Então, o que eles falaram? Olha, o juramento ele foi as pessoas que estavam reunidas aqui com a gente. Vamos procurar as mulheres que não vieram. Só que tinha um problema. O juramento de quê? Aquele juramento que o povo de Israel estava reunido, juramento. Então, eles estavam, não é desfazendo, como eu falei, achando uma porta, uma saída. Em português cai bem, achando uma saída, uma entrada, se fala em hebraico, em português fala uma saída. E aí, o que eles precisavam, então? Achar um jeito. Então, eles falaram, bom, vamos achar as pessoas que não estavam aqui na reunião, porque se a gente for lembrar como foi o juramento é nós. Nós que estamos aqui. Quem não está aqui não tem problema. Só que tinha mais um problema. Eles tinham ameaçado e advertido todo o povo de Israel que tinha que estar lá presente. Você não poderia abrir mão e não estar nessa reunião. Era uma reunião de suma importância para todo o povo judeu. Então, apesar que sobraram pessoas que não foram, que eram as pessoas de uma cidade chamada Yavesh Gilad, eles não foram lá. Então, eles estavam num dilema. Por um lado, a gente precisa deles para poder casar, das mulheres para poder casar com os 600 homens. Por outro lado, eles merecem ser eliminados. Então, eles fizeram o seguinte. Eles foram naquela cidade e, tragicamente, fizeram uma guerra contra o nosso povo. Aqueles que se negaram e não quiseram participar da reunião, que isso também é uma maneira de revolta, não aceitar. Você sabe que um rei judeu, ele poderia literalmente cortar a cabeça de alguém que fez qualquer coisa contra eles. Tem que ter uma posição de liderança. Então, eles se negaram aí, eles mataram toda aquela cidade, com exceção de 600 mulheres, para poderem se casar com a cidade de Yavesh Gilad. Essa cidade. É uma outra? Uma cidade, não, eles estavam em Mitzpeh. A reunião foi em Mitzpeh. E Yavesh Gilad não compareceu. Não é lá onde foi o Binyamin. Outro lugar. Israel é grande, Baruch Hashem. Certo? Em outro lugar. Eles não tinham comparecido. Só que eles só encontraram 400 moças. E você tinha 600 homens. O que você faz? Divide algumas no meio. Divide algumas no meio. Hazer Shalom. Certo?
Porque, então, eles tinham agora, então, para 400 homens, elas deram um jeito. Shidur está feito aqui. 2, 3, tá feito. Acabou. Não tinha muita opção. O Shidur aqui era para salvar o povo judeu. E aí, então, eles tiveram que achar uma outra saída. Então, qual que era a outra saída? Então, eles falaram o seguinte, e você vê que isso, justamente Hashem tinha programado tudo. Porque senão eles teriam salvo essas, mas, ponto final. O que vai acontecer agora é que eles vão estar permitidos se casar com pessoas de outras tribos. Então, eles lembraram que no juramento eles falaram, nenhum de nós dará sua filha para essa tribo. Então, a gente não pode dar. Não quer dizer que eles não podem pegar. E como você vai fazer? Vai pegar uma mulher? Não é assim que se faz. Mas eles disseram, justamente no dia, agora você vai entender como calha as duas coisas juntas. Havia um dia no ano que as moças de Jerusalém, as moças vinham em Jerusalém e elas dançavam com roupas brancas emprestadas, para não envergonhar quem não tinha. E aí vinham os rapazes lá e faziam, era o Instagram da época, link, como chama? Tem os outros nomes aí que eu, Baruch Hashem, não conheço. Tinder, ó, tá vendo? Tem gente que tá, certo? É judeu, judaico, certo? E eles vinham e escolhiam para si as suas moças. E a linguagem, inclusive, que a Mishnah fala, peguem para si. Então, o tribunal orientou esses 200 homens. Vocês vão lá, pegam as mulheres, literalmente, cada um pega para si e leva, captura, entre aspas, essa mulher. Não faz nada com ela, mas você pega ela. Depois disso, você comunica ao pai, explica que você não é um bandido, você não é um capturador, como chama? Um sequestrador, e você fez isso por orientação do tribunal. Agora, você me permite eu me casar com a sua filha? E aí, dessa forma, eles puderam se casar. E aí tem a coincidência, entre aspas, que as duas coisas coincidiram, que nesse dia tão auspicioso, que elas já saíam para dançar e se casar, nesse dia foi o dia que finalmente a tribo de Binyamin, representada agora por esses 200 remanescentes, pôde se casar com pessoas de outras tribos, e eles puderam voltar a se casar com pessoas de outras tribos. E assim foi salva essa tribo de Israel. E aí lembrando que o primeiro episódio que aconteceu nesse mesmo dia 15 de Av foi que os Metei Midbar, aqueles que morriam a cada ano, aqueles que por causa dos Meraglim, os espiões que falaram mal de Israel, morriam cada ano em 9 de Av. E aí no último ano, o último grupo foi poupado. Chegou o dia 9 de Av, eles não morreram. Eles pensaram, talvez a gente errou no cálculo. No dia 15, quando eles viram a lua cheia, falaram, opa, não erramos. Então, o dia 15 mostrou, se tornou um dia muito alegre. Esse foi o primeiro episódio. Tem várias coisas que aconteceram, que a gente está atrás para a gente, mas aqui já tem 3 dos episódios, e esses 2, agora a gente vê como que eles se conectam. O caso do Pileg e Begivá, agora quando falar esse caso você vai lembrar, que elas foram novamente permitidas, eles foram permitidos se casar com moças de outra tribo, assim se salvou a tribo de Israel. Por quê? Porque a tribo vai atrás do pai. Então, eles poderiam se casar com pessoas de outra tribo, mas a tribo de Benjamim continuou e continua até os dias de hoje. E aqui, então, a gente conclui, fala. Quanto tempo foi entre aquela guerra que sobraram os 600 homens e esse 15 de Av? Passou um ano? Aqui não consta, e eu não lembro de ter visto em outro lugar. Posso pesquisar? Será que foi no mesmo ano? Não sei se foi no mesmo ano. Não, eu não acredito que foi no mesmo ano. Deve ter passado um bom tempo. Eu precisaria vir. E os assassinos? Descobriram quem foi? Também não sabem. Talvez eles... Mas como os 600 foram salvos por milagre, com certeza Hashem, ele direcionou as coisas. Ele poupou aqueles que eram mais tzadikim. Mas isso é livro de Shoftim. Então, Shaul HaMelech era descendente desses 600 remanescentes. Sim, sim. Boa. E aqui vamos concluir o grande finale, um ponto importante. Número 1, antes da gente começar o livro de Shoftim, a gente falou que o que acontece em Shoftim é um ciclo que se repete várias vezes. O povo peca, eles são atacados pelos inimigos, e Hashem manda um shofet, depois de muito tempo, faz chuvá, e eles dominam os inimigos. E assim, depois de um tempo, o shofet ele morre,
voltam a pecar, e assim acontece, o ciclo se repete ao longo de todo o Shoftim. Esses dois últimos episódios aconteceram quando não tinha Shoftim. Mas o que agora está faltando, e em algum momento vai realmente aparecer, vai ser o rei de Israel. Que aí ele tem uma posição completamente diferente. Shaul, o interesse do povo não foi o Shaul. Antes. O período de Shoftim até começar os reis são 350 anos aproximadamente. Os primeiros 350 anos, que foi desde Cadenheiro até o livro de Shoftim, de Yoshua, na verdade, de Yoshua até a época dos reis, são 350 anos aproximadamente. Foi mais 300? Não. Depois, Por 400? depois o quê? Quantos anos durou todos os reis? Os reis foram até o fim, não, aí você vai ter agora, a gente vai começar Shmuel, certo? Shmuel, ele vai apontar primeiro o Shaul, depois ele vai designar o David Amelech. Aí vem David, Shlomo, aí se separa o reinado. 350 anos até chegar aos reis. Me confundi. Tinha 600 que quedaram da tribo. Eles lutaram e mataram Yehudim aí. Quem foram esses primeiros que foram mortos? A tribo de Benjamim toda foi morta, com exceção de 600. 400 deles se casaram com 400 mulheres de Yavesh Gilad e 200 se casaram com outras tribos. Mas antes não tinha uma guerra que eles mataram a outras pessoas? Ah, sim, eles estavam maltratando. A história da mulher que eles maltrataram e outras que eles tinham naquela cidade, uma cidade de Benjamim, eles maltratavam as pessoas, maltratavam os visitantes, assim por diante. Os filhos desses casamentos podiam se casar com qualquer mulher do povo ou Sim. Também tinha essa... Então, uma das outras coisas que acontece é o seguinte, tem uma outra coisa que aconteceu no dia 15 de Av, que as tribos foram permitidas se casar uma com a outra. A primeira geração, as primeiras 2, 3, talvez gerações que eles entraram em Israel, só se podia casar dentro da mesma tribo, para que o terreno que eles recebessem continuasse dentro da tribo. Mas depois disso, foi permitido que as tribos pudessem se casar. Passou muitos anos, e aí Benjamim foi excomungado. Uma história diferente. Foi excomungado de não casar por outro motivo. E agora, nesse dia, eles puderem se casar novamente. Então, se podia já, muito tempo antes, já estava permitido que as tribos se casassem entre si. Outra coisa, o senhor falou que todos nós somos descendentes ou de Coeno, de Levi, ou de Eudá, ou de Benjamim. Mas não tinha alguns das outras tribos que fugiram para a região de Eudá? Tá, então, existe uma discussão muito importante sobre as 10 tribos. Normalmente a gente fala que são as 10 tribos perdidas. Tem opiniões que dizem que essas 10 tribos, na verdade, elas se misturaram dentro das tribos conhecidas. Não é a opinião, digamos, mais conhecida. A gente sabe que lá no Japão, na China, tem lá os caras que dizem que tem milênios de tradição e só Mashiach realmente vai poder apontar e dizer que eles realmente são descendentes, e tem lá os Alachas, etc., que foram para Israel, dizem que são descendentes do rei Salomão, e aí o assunto das 10 tribos perdidas. Temos, a Guimará conta para a gente sobre pessoas que eram descendentes de determinadas tribos. Por exemplo, a Guimará fala, olha, fulano de tal, ele viajava muito para negócios. Ele era descendente de Zebulun, porque Zebulun, Lechop, Yamim, Mishkon, ele viajava. E aí a Guimará fala, descendentes de uma outra tribo, esqueci agora, eles são sempre sofrim, melamdei tinokot, eles são sofrim e professores de crianças, assim eles são pobres, assim eles são obrigados a estar sempre andando de lugar em lugar, e assim Deus garantiu que a Torá pudesse ser estudada. Então, você vê dessa alusão da Guimará que sobraram alguns, mas, assim, o grosso, pelo menos, é dessas. Pode ser que tenham exceções, mas a gente não sabe. Tem alguns sobrenomes, principalmente sefaradi, né? Que tem Asher, tem sobrenome Asher. Não sei se isso quer dizer alguma coisa. Até aí não quer dizer nada. Acho que não. Seu sobrenome não quer dizer nada. Ah, é? Ok. Concluímos por aqui. Boa noite.